Agora, da Cunha, eu levei para minha vida, tá? Também trabalhando na mídia, na política, eu sei que enfim, pode ser útil a nível retórico, mas a nível de decência e também de prezar pelos fatos como eles são, eu tento sempre socializar a culpa, né? Colocar todo mundo no mesmo balaio a partir dos erros individuais de uma pessoa, né? Mas você há de convir que há ainda laranjas podres dentro da corporação. Como faz para identificá-los? Como está essa situação mais recentemente? E me conta, talvez, alguma experiência sua nesse sentido de fazer essa identificação e denúncia desses elementos. Então, assim, a gente tem laranja podre em todos os órgãos, né? Na polícia também tem. Tá. Então, hoje a gente tem na polícia militar o sistema de câmeras. Tem muita gente falando aí que ocorreram excessos, que a operação foi pesada e que talvez que a polícia está fazendo isso. Então, a câmera hoje que está no peito do policial militar... A favor ou contra? Ela, a favor. A favor. Já falei, sou a favor, não sou a favor do modelo de câmera que eles usam, que não dá para a polícia nem ir no banheiro fazer o número 2, que a câmera tá ligada. Se a mulher dele ligar para dar um esculhambo nele, tomar aquela comida durante o dia, a câmera tá gravando ele tomando... carcada da mulher. Então, assim, entendeu? É uma câmera. Mas ela não desliga. Não desliga. Ela não desliga. Enquanto as câmeras em outros países, ela ativa nos momentos de ação. Ela percebe que o policial começou um momento de ação e é aí que ela ativa. Então, ela tem um momento de off. E na hora que o policial vai iniciar o expediente, ele tá com a câmera em sua posse ou ele tem que ir até a delegacia e instalar ela no próprio corpo e devolve ela no final do dia? Como é que funciona? Na Polícia Civil ainda não chegou, tá na Polícia Militar, mas ela é colocada na farda dele no início da ronda e a partir daí ela é ligada e ele só vai terminar no final da ronda, ele não tem nenhum controle. Tá. Então, assim, a gente sabe que tem laranja podre, mas a câmera já é uma primeira ferramenta, porque ela tá... Se o policial é um bom policial e trabalha certo, a câmera é uma ferramenta para proteger a índole dele. Agora, se ele fizer errado, ela vai entregar. E em relação a questões de corrupção, a gente tem a Corregedoria da Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Civil, que são proativas. As corregedorias policiais nossas, hoje, elas não ficam somente esperando denúncias ou acontecer alguma coisa para agir. Qualquer movimentação errada, uma movimentação patrimonial, alguma coisa que saia do normal, a corregedoria está em cima. Então, eu vejo como boas ferramentas, sim, mas puxando um pouco para a câmera, a gente está aí. A publicidade é a melhor ferramenta para a polícia hoje. Não há detergente mais forte e mais útil que a luz do sol. Exato. Não é por aí? Perfeito. Esse é o caminho. Mas da Cunha tem uma questão muito recente aí que, enfim, roubou as manchetes e os noticiários aí foram inundados aí com a cobertura da ação policial ali no Guarujá, Baixada Santista também. Minha terra, sou santista do Guarujá. E aí eu queria que você desse a tua opinião dos fatos. Você já deve ter sido muito acionado aí para dar a tua visão do que aconteceu, mas aqui oferecer à nossa audiência aqui um pouco do balanço daquela operação e uma avaliação da gestão Tarcísio de Freitas como um todo na segurança até o momento. Te faço uma provocação e um adendo aqui. É sempre aquele fosso entre sensação de segurança ou insegurança com números, dados concretos, né? Eu sinto que tem quase que um consenso ali de evidência anedótica ali de conversinha, do cochicho no dia a dia, de você ouvindo, como está tão insegura a cidade de São Paulo, todo mundo sendo assaltado à luz do dia. Então fica aquele fosso entre impressão e, de fato, os números em si. Como é que você lida com essa incoerência? Vamos lá. Então, assim, a gente trabalha com uma situação de realidade, sou uma pessoa realista. O Brasil, hoje, o estado de São Paulo, tem números altos em relação à segurança pública, melhores do que muitos países, claro. Mas a gente temos sequestros, temos os crimes patrimoniais, o furto e o roubo, que incomodam muito. Tá? E aí, quando você parte para avaliar a atuação da polícia e a atuação do governador, eu não tenho como pedir para nenhum governador que chegue e pegue a nossa situação como está, os nossos números, e em 3, 4 meses ou em um ano de trabalho transforme aquilo. É um processo gradual. Então eu vejo uma grande evolução do governador Tarcísio. Eu estou aqui, eu aprovo
como deputado federal e como fiscal, tá? Porque eu não sou base de governo, não estou no governo do Tarcísio, mas assim, eu aprovo o trabalho do Tarcísio, aprovo muito o trabalho do secretário Guilherme Derrite, que é... Pô, da vai puxar o saco? Não. É um capitão da polícia militar que estava na ponta da linha, estava na rua, na viela da favela. Tá botando a cara. Além de botar a cara, ele sabe o que aconteceu na rua para ele estar construindo lá em cima dentro do palácio. Então, assim, eu vejo uma atuação muito sólida do nosso atual secretário, do nosso governador. Deram um aumento já para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Houve reclamação? Houve reclamação sim. Mas, é o que eu falei, se você tem uma segurança pública com números altos, se você diminui os números, se a gente parar no que você colocou no início, pô, mas é uma sensação de insegurança e um monte de dados, a gente sempre vai parecer continua inseguro. Mas se a gente avaliar o desempenho, evoluiu muito. Se a gente fizer um comparativo com outros governadores da evolução, você fala, pô, a polícia começou a andar. Questão salarial, muita gente ficou insatisfeita. Mas foi o melhor aumento que as polícias de São Paulo tiveram nos últimos não sei quantos de PSDB da vida. Sim. Que o PSDB era um partido que não dava aumento para a polícia. Então, eu vejo hoje uma evolução da segurança pública de São Paulo muito grande, o que eu não vejo em termos federais. A gente continuou sem a criação de um Ministério da Segurança Pública autônomo. Lembra, no começo do governo? Vai separar, não vai? Quando teve aquele governo de transição? Vão criar o Ministério da Segurança? Não criaram. Eu fui muitas vezes no outro programa lá com você e falei, tem que ter um Ministério autônomo. Se a população clama por saúde, educação e segurança. Eu tenho o Ministério da Saúde, tenho o Ministério da Educação e tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública e mais que não ficou desmembrado. Que divide com não sei quem, que o orçamento é desse tamaninho. Então, só que no estado de São Paulo não. No estado de São Paulo a gente tem uma secretaria forte, uma secretaria que o governador está apoiando o secretário e que está dando de frente com os problemas. Se hoje está acontecendo a Operação Escudo, é porque a polícia foi lá. Quem que tomou um tiro antes? Foi a polícia. Então, do sniper, né? De um sniper. Do notório sniper da Baixada Santista. Entendeu? Então, se a polícia sobe um morro do Guarujá, entra numa quebrada e começa a incomodar o tráfico, começa a incomodar a facção criminosa, a facção talvez não tivesse acostumada com esse incômodo e alvejou e levou a óbito policial. E a mão do Estado, a bandeira do Estado de São Paulo é a bandeira que nos representa. O Estado não pode se curvar. E aí continuaram as operações e foram presos os suspeitos de matarem um policial e foram presos outros suspeitos. Ah, mas por quê? Porque se a gente está tendo um problema em uma região, o papel da polícia é fazer o pente fino ali, guardar todo mundo, prender quem tem que prender. Pô, mas e as outras mortes? Aí eu falo, quando você vai para cima de uma região, você vai ter várias situações de conflito. Porque não é porque a polícia direcionou para aquele local de crise, é um local de crise, claro. Que eles vão recuar. Se eles atiraram antes, o crime atirou antes, se a polícia rota e a PM vier com tudo, a civil, o GER, eles vão recuar? Não recuaram. E outros confrontos vieram e criminosos foram a óbito. Tá? Então, assim, isso mostra a atuação firme da polícia, mas mostra também que a gente tem que evoluir muito em termos de segurança pública. Por quê? Porque tem muito lugar que a vagabundagem ocupou. O crime organizado ocupou. Eu promovi uma audiência pública eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança. Era o cargo que eu queria, porque é onde eu acho que eu posso ajudar. Eu venho da mesma linha que o Derrite, né? Ele na rota na Polícia Militar, eu no DEIC, nos grupos de operações especiais como delegado, mas também muito na rua, né? E ali eu tenho uma visão de quem está na rua para ajudar. Minha primeira audiência pública, o que você fez? Qual foi o seu primeiro ato na Comissão de Segurança? Uma audiência pública para discutir o PCC, o Comando Vermelho, a ADA, Amigo dos Amigos, o Terceiro Comando, a Família do Norte e todas essas facções que tentam dominar nossos presídios e de que forma a gente pode endurecer a lei para a hora que eles forem presos, eles ficarem realmente presos e para a gente conseguir também descapitalizar, quebrar o dinheiro da facção, fazer a apreensão. O André do Rap, o DEIC foi lá, prendeu, o Dr. Fábio Pinheiro foi lá, prendeu, pô, foi solto depois e o mais triste... Depois tiveram que devolver o helicóptero pro traficante, devolveram lancha pro traficante, apartamento. Por quê? Porque a lei de organização criminosa brasileira,
ela não dá esse perdimento de bens de uma facção criminosa. E você vai falar assim, mas tecnicamente o juiz estava errado? Não. Ele não estava. Se ele for um formalista, eu falo assim, não, o mandado não era mandado de prisão, era só de busca. Então, por que foram apreendidos objetos? Então, eu tenho um mandado de busca contra você. Chego na sua casa, então, tá preso, mandado de busca. Olho pro seu lado, tem 10 quilos de cocaína. Falo, não vou levar cocaína porque eu não tenho mandado de busca, eu só tenho de prisão. Então eles chegaram para... Isso! Mas como é que faz para tentar corrigir essas distorções? Porque a gente sempre ouvia, não, é só votar em pessoas melhores da próxima vez. Esse é o meu papel. Essa tá no meu peito. Você se encaixa nesse perfil. Essa tá no meu peito. Mas tem ânimo político para tal? Ou é uma causa fútil sem futuro? Assim? Não, tem ânimo político sim. Eu vou lutar muito por isso. E eu tô quebrando o pau na comissão. Mesmo com quem segura a caneta lá no topo, meu querido da Cunha. Quem segura a caneta lá no topo está amarrado com o texto da lei. Se esse juiz ou esse desembargador devolveu os bens, é porque quando você fala de formalidades, sim, ele tem um espaço dentro da lei para poder despachar. As brechas. Isso, não é só os jabutizinhos, as brechas. Os jabutizinhos. Então, assim, eu, como um cara que conheço a lei como delegado, professor universitário, e conheço lá a ponta da linha, o PCC e a rua... Por isso que eu convoquei a primeira audiência. Porque quais eram as pautas que eu queria mudar? O perdimento de bens na lei de organização criminosa, ser mais rápido. Queria mudar a infiltração de agentes, que a nossa lei, o nosso agente, se infiltrar, se ele vê uma coisa errada, ele tem que se revelar na hora e falar, esteja preso. Né? Se ele está lá infiltrado, um policial infiltrado, e os traficantes começam a usar droga na frente dele... ou, sei lá, alguma atitude criminosa, ele tem que se revelar. Então, a gente tem uma lei de organização criminosa que é boa em alguns aspectos, mas tem uma série de falhas que os advogados dos criminosos usam. Nos Estados Unidos, um advogado de bandido, ele tem que comprovar com que receita, de onde veio o dinheiro que ele recebeu para defender aquele vagabundo. O cara não pode pegar o dinheiro de anos de tráfico e pagar um escritório maravilhoso de advogado. Aqui não existe essa justificativa. O advogado, até entendo que a gente vai mexer com os advogados, mas não dá para eu deixar o patrimônio de um criminoso que já está milionário de vender cocaína para a Europa intacto por causa de formalismos. Então, é nosso papel da Comissão de Segurança cobrir essas brechas. Fala, pô, da Cunha, mas você acha que está nesse caminho? Olha... Eu brigo, mas eu vi muito no primeiro semestre, muita polarização na Comissão de Segurança. Vi muito, convoca o ministro Flávio Dino, não estou criticando os colegas, não. Convoca não sei quem, convoca o gabinete do GSI e o 8 de janeiro. E assim, a gente tem que reformar. A lei de drogas precisa de reforma. A gente tem que aumentar a pena da receptação. Se tem furto e roubo, é porque a nossa receptação não tem pena. A gente tem que aumentar a pena do roubo. A gente tem que aumentar a lei de proteção a testemunhas. Eu tenho umas 8 pautas de lei que são para ontem e que eu acho que são mais importantes do que a gente ficar discutindo ideologia. É muito palanque e pirotecnia para pouco projeto de lei, concorda? Exato. Lamentavelmente, mas é um pouco da tônica que a gente... É muito, mais ou menos o que a gente tem visto há um tempo aí.